Então, meus amigos médicos, vou falar a respeito da terapia ECMO, né, que é uma assistência circulatória extracorpórea de oxigenação por membrana. Então, essa assistência circulatória, ela serve tanto como substituição cardiológica como substituição pulmonar, ou os dois, simultaneamente. É preciso saber que existe essa tecnologia, é preciso saber indicar o momento exato do paciente ser elegível para essa terapia, e isso é fundamental principalmente na época moderna hoje, onde nossos pacientes, muitas vezes eles vêm questionar isso porque acabaram acessando na internet e viram a disponibilidade dessa terapia e da eficácia, né? Porque hoje a gente sabe que todos os nossos pacientes, eles têm acesso a tudo isso. Então, a ECMO é essa membrana de oxigenação extracorpórea, né? Que vem de um conjunto de tubos, né? Onde a gente vai estar canulando grandes vasos, seja veno-venosa ou veno-arterial. Veno-arterial é quando a gente canula uma veia e uma artéria que quer fazer a substituição do coração também, a função de bomba do coração, ou seja, uma ECMO veno-venosa, que a gente vai estar fazendo a função apenas do pulmão, onde a gente canula duas grandes veias. A canulação, ela é um procedimento que deve ser feito por algum especialista, ou um cirurgião cardiovascular ou um cirurgião vascular. De preferência, um colega, um especialista que seja já capacitado e que entenda e trabalhe com ECMO, ou com cirurgia que envolva a circulação extracorpórea. Essa canulação geralmente é feita em ambiente de terapia intensiva. Na grande maioria das vezes é feita por punção percutânea, guiado por ultrassonografia, na grande maioria das vezes. E então, depois de puncionado, a gente, através de um perfusionista, que geralmente é um profissional biomédico, ele vai montar o equipamento e então a gente vai entrar uma circulação extracorpórea ECMO, onde vai estar oxigenando o sangue do paciente. Quando indicar? Exatamente agora na terapia COVID é que entrou na moda a terapia ECMO, né? A gente já vem usando há quase 10 anos, né, nos grandes centros. Mas hoje está se interiorizando muito isso através da COVID. Porque a COVID a gente entra numa falência pulmonar, onde muitas vezes a gente não tem para onde correr, né? A gente já está com a terapia ventilatória otimizada, a gente está pronando o paciente, mas chega num momento que a gente sabe que, infelizmente, a gente chega num ponto final. Mas aí entra a ECMO. Em todos os protocolos e guidelines de COVID no mundo, a ECMO entra como uma última instância, após a falha da terapia ventilatória. Então a gente tem alguns critérios para indicar ECMO. E uma delas realmente é quando a gente tem a falha da ventilação mecânica. A falha da ventilação mecânica, a gente diz, é quando a gente está refratário à prona, né? Pacientes que já pronam mais que 3 vezes, pacientes que em posição supina mantêm relação abaixo de 150, né? E também quando tem uma hipercapnia, quando o paciente, apesar de você otimizar a ventilação mecânica, dando um volume adequado, uma frequência respiratória já alta, estourando o drive, né, da ventilação mecânica, você não consegue diminuir o PCO2 do paciente. Então essa é outra grande indicação da ECMO. Então, enfim, resumindo, indicações de ECMO é hipoxemia refratária a todas as medidas e hipercapnia refratária também, né? Então você sempre tem que pensar na ECMO, né? Então é uma terapia que você vai sair de uma mortalidade nesses momentos que se aproximam de mais de 90%, e com a ECMO a mortalidade hoje global estima-se numa média de 30% de mortalidade. Então você vai estar passando para o seu paciente que você vai tirar uma mortalidade de 95%, às vezes quase 100%, onde você vai diminuir essa mortalidade para 30%. Então isso é uma terapia que nós como médicos somos obrigados a oferecer para o familiar do paciente, né? Então eu acho que é bastante interessante a gente difundir essa mensagem, difundir a existência dessa terapia, né?
porque nós precisamos fazer o máximo por nossos pacientes, e o máximo envolve utilizar tudo que há disponível hoje dentro da medicina. O que é importante frisar é que a terapia ECMO, ela, como eu já citei, por ser uma terapia ainda muito artesanal, no sentido de que você tem que ficar ao lado fazendo um trabalho manual muitas vezes, muito intenso. De nada adianta instalar uma ECMO e não estar 24 horas no controle do lado do paciente em ECMO, pois é uma terapia de alta complexidade que exige intervenções muitas vezes a cada minuto. E essas intervenções necessárias têm que ser feitas por um especialista pela ELSO, que é uma associação internacional formadora de especialistas em ECMO. Então, todos os nossos profissionais da MD Life Support têm essa formação. Todo especialista em ECMO, ele sabe como agir e quando agir em todas as situações enquanto o paciente está em ECMO. Então esse é o grande diferencial da nossa equipe, da MD Life Support. Além de instalar a ECMO, a gente presta assistência durante a ECMO, durante toda a terapia. Então a gente fica sempre um profissional da nossa equipe de plantão 24 horas do lado do paciente. Esse é o diferencial e isso é o que a gente já observava lá no nosso centro de São Paulo, que faz a diferença no sucesso da terapia, né? É esse acompanhamento 24 horas ao lado do paciente. A gente até brinca que tem a cadeirinha da ECMO, que sempre quando tem um paciente em ECMO, está lá uma cadeirinha, uma poltrona do lado da ECMO, e você sempre vai ver um especialista nosso sentado nessa cadeirinha, seja dia, seja noite, porque essa é a diferença, é isso que vai garantir o resultado.